Por que você não gosta de poesia? Se, de acordo com Cortázar, um romance ganha sempre por pontos, enquanto o conto ganha por nocaute, eu digo que a poesia deve ganhar por arrepio. No singular mesmo, porque só basta um. E se a poesia ainda não te ganhou, pode ser por uma dessas razões. Número 1. Talvez você não esteja respeitando o tempo da poesia. A poesia é algo que requer atenção. Então, se você está num dia inquieto ou muito acelerado, pode ser difícil você arranjar a concentração necessária para ler, qualquer coisa mesmo. Mas para a poesia, essa concentração é essencial. Às vezes é preciso parar, respirar e se acalmar um pouco para poder aproveitar os versos. Senão, vai ser como se você estivesse num ônibus e o motorista estivesse acelerando e você só conseguisse enxergar as árvores borradas, não conseguisse ver a forma delas ou mesmo enxergar a beleza delas. E aqui vale ressaltar que não existe uma maneira certa de ler poesia, mas existe sim uma que vale e funciona para você. Tem livros e autores de poesia que você pode devorar, ler em meia hora ou uma hora, e tem outros livros que você vai ler com calma, porque cada poesia é um soco no estômago. Já tiveram livros que eu li assim, num ímpeto, e tiveram livros que eu li como se fosse um horóscopo. Tipo, cada dia eu lia uma poesia para começar o meu dia ou para terminar o meu dia. Eu vejo muita gente falando que não entende a poesia. E na verdade, tem umas que são difíceis de entender mesmo. Mas não é porque o texto é curto e menor que um livro de romance ou conto que deve ser fácil de entender. Às vezes o autor quer justamente te incomodar e fazer você olhar para aquilo e pensar: hã? Algumas poesias requerem a releitura, pedem para você olhar de novo e tentar enxergar uma pista, algo que não estava escancarado antes para você conseguir entender melhor aquele poema. E se você descobre uma dessas pistas escondidas, ela já se torna uma chave de leitura para você entender melhor aquele poema e possivelmente vários outros poemas daquele autor ou autora. James Joyce tem um poema chamado Assistindo a uma Regata em San Saba, que é o que eu vou usar para exemplificar esse número 1. Ouvi seus jovens corações chorando, o ramo do amor mirando os remos, e ouvi gramíneas murmurando: não mais, não nos veremos. Ó corações, ó gramíneas murmurantes, em vão amortecidos lamentarão. O vento selvagem que soprava como antes. Voltar, revolta não. Razão número 2. Entender a forma ou o estilo. Há muito tempo já passou a ideia de que a poesia tem que rimar e ser perfeitamente metrificada. Porém, isso não quer dizer que não seja importante você entender o estilo e o formato do poema que você está lendo. E vale ressaltar que não é porque você consegue fazer uma rima que é necessariamente uma rima boa. Então, se você gosta de escrever e volta e meia escreve um poema, tenta trabalhar aquele verso mesmo e pensar no que você está construindo, ao invés de só rimar vitamina com melanina. Existem muitos estilos e formas de poesia, e às vezes você só precisa encontrar aquele que te agrada. Existe a poesia de verso livre, que não tem métrica e geralmente não tem rima. Existe a poesia de verso branco, que pode usar a métrica, mas não usa a rima. E existe o soneto, que é um poema de forma fixa. Esses três são os principais para você entender um pouco da poesia brasileira, que geralmente flutua entre eles. Mas não são todos os subgêneros que existem dentro desse vasto mundo da poesia. Eu gosto de pensar que a poesia é tipo um adolescente que ainda não se encontrou. Então, volta e meia, ela usa uma carapuça diferente, bota uma roupa para experimentar e ela assim vai se descobrindo, passando por vários estilos e fases até chegar na atual, que daqui a pouco já não vai ser mais a mesma. Teve a fase parnasianista, teve a fase que teve uma quedinha pelo concretismo e etc, etc. E eu queria ressaltar o haikai, que é um tipo de poema originário do Japão, e que é o poema que mais sofre na tradução, porque esse poema está intrinsecamente ligado à língua japonesa e aos kanjis, que seriam as letras, entre aspas, do alfabeto japonês. Eu conheço muita gente que lê um haikai e acha meio idiota, porque é rápido, parece não ter sentido, e a pessoa lê aquilo e fala: pô, 3 linhas de poema? Isso até parece que isso é poesia. Mas esse é um estilo em particular que, se você entende a forma e se você entende a métrica daquele poema, que aliás é muito difícil de fazer no português, você consegue entender a beleza daquela simplicidade. Pode se tornar um dos poemas mais fascinantes na leitura. Para terminar esse apontamento, eu vou ler um poema da Ana Cristina César, chamado As Sete Chaves. Ana Cristina César é uma autora que costuma chocar os leitores na primeira leitura, porque ela quebra um pouco essa ideia da poesia. Ela tem o que muitas pessoas chamam de poesia de diário. É o seguinte: vamos tomar chá das 5 e eu te conto minha grande história passional, que guardei as 7 chaves, e meu coração bate incompassado entre galfretes. Conta mais essa história, me aconselhas como marechal do ar fazendo alegoria. Estou tocada pelo fogo, mas um romã clé? Eu nem respondo. Não sou dama nem mulher moderna, nem te conheço. Então, é daqui que eu tiro versos, desta festa,
com arbítrio silencioso e origem que não confesso, como quem apaga seus pecados de seda, seus 3 monumentos pátrios e passa o ponto e as luvas. E número 3. Você já escutou a poesia? Ok, se você viu o vídeo até aqui, você já escutou alguns poemas que eu li. Mas, quando você está lendo um livro, é importante às vezes você parar e ler aquilo em voz alta. Ao longo dos séculos, a musicalidade se consagrou como uma das características principais da poesia. Claro que você consegue perceber isso só lendo na sua cabeça, mas quando a poesia tem esse tom muito forte, às vezes é importante você parar e ouvir, nem que seja você mesmo falando. Para além da sua leitura, você pode ouvir a poesia através de músicas, por exemplo. Bob Dylan já ganhou o Nobel da Literatura pelas suas letras que são poesia, não tem como negar isso, são poesia. Aqui no Brasil nós temos uma tradição oral muito forte e por isso a poesia aparece muitas vezes na fala e na música, com uma diversidade e um poder muito grande que, honestamente, só o Brasil tem. Eu vou usar apenas um exemplo, que é parte da letra de Roda Viva do Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Para terminar, eu gostaria de lembrar que a poesia pode vir em várias formas e estilos. Você não precisa ler um livro de poesia para apreciar a poesia. E no final, talvez a poesia não seja mesmo seu gênero, mas é um gênero tão amplo e repleto de possibilidades que podem ou te agradar ou te incomodar, o que também é importante e é a intenção de muitos poetas. Então assim, vale a pena dar uma chance para a poesia. Na real, 2 chances. 3, só para garantir. Obrigada por assistir, e se você não gostava de poesia, tomara que esse vídeo tenha te ajudado a repensar isso. E se você continua não gostando ou é um grande fã de poesia, deixa aqui nos comentários qual é a sua razão e vamos trocar uma ideia. E só para terminar bem, toma aí mais um poema, do Daniel Grimoni, do livro Todo Corpo Agora. Para que serve um poema? Nos entreolhamos.